Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, palavras de Jesus, palavras do nosso Senhor. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado por esse culto, por esses louvores, hinos que foram entoados, e obrigado de uma forma toda especial pelo Seu Filho Jesus. Nesta noite, mais uma vez, o Senhor se digne de falar conosco, de se manifestar por meio do Teu Espírito Santo, mais uma vez, agora por meio da Sua palavra. Nós pedimos que assim seja, para a Tua glória e no Teu nome. Amém. João 3,16, certamente é um dos versículos, um dos textos bíblicos mais conhecidos, mais citados, mais queridos por todos nós. É bem provável que, se não todos aqui, mas a grande maioria, poderia citá-lo de cor. Quando eu o anunciei, talvez não fosse necessário lê-lo, porque você já o ouviu tantas vezes, você já o citou tantas vezes, que ele já está gravado na sua mente, no seu coração, está amalgamado na sua alma, você o tem entranhado em você, você já o conhece de cor e salteado, como diz um teólogo F.F. Bruce, provavelmente muitos acharam a vida mais através delas, ou seja, destas palavras de João 3,16, do que por meio de qualquer outro texto bíblico. João 3,16 está grifado na maioria das Bíblias. É texto obrigatório nas nossas evangelizações, porque ele resume o plano da salvação de Deus e se coaduna de uma forma muito especial e adequada com o tema principal dessa cantata, que diz: o amor nasceu. E é verdade, em Jesus o amor tomou forma humana, o amor assumiu carne e osso, se tornou visível a nós, seres humanos, numa forma muito conhecida de nós todos, a forma humana. Deus queria se mostrar a nós, Ele que é amor, e se tornou então como um de nós, para que pudéssemos então compreender de uma forma maior, mais precisa quem Ele é. Alguém já perguntou:
já disse, quando você quiser saber como é um ser humano de verdade, olhe para Jesus, porque Ele é o 100% ser humano. É o ser humano de verdade. Nós estamos a caminho de ser como esse ser humano. Mas Ele o é. E se você quiser saber como é Deus, olhe para Jesus. Qualquer Deus que não se pareça com Jesus é um ídolo. Qualquer Deus que não se assemelhe com Ele, que se torne dispare da personalidade de Jesus, não é Deus, porque Deus resolveu se revelar de forma plena na pessoa, no rosto de Jesus. É em Jesus que nós conhecemos a Deus. Jesus é a revelação máxima daquele que nos criou. Em Jesus, esse amor tomou forma. O amor de Deus, porque o próprio Deus se revelou como amor, como disse e escreveu o próprio João na sua epístola, o mesmo João que escreveu esse texto, João 3,16, que deve ter recebido das palavras do próprio Jesus, que Deus é amor, e se manifestou em seu Filho. Então a pergunta que nós precisamos responder hoje, nesta noite, é: bom, Deus é amor. Deus se revelou a nós em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o amor encarnado, o amor que tomou forma. Pergunta é: como é esse amor? Quais são as suas características, a fim de que o possamos conhecer, possamos desfrutar dele e, quem sabe, possamos correspondê-lo. Então, em primeiro, João 3,16 nos ensina que o amor de Deus é gracioso. Porque você sabe que há pessoas que nos amam a depender do que a gente faz. Na verdade, elas amam o que a gente faz, não necessariamente a gente. Porque se a gente parar de fazer, elas provavelmente vão se sentir insultadas. Elas nos amam se a gente concorda com elas, se a gente pensa como elas. Mas se a gente manifestar um pensamento diferente, elas passam a nos odiar. Há outras pessoas que, por sua vez, não nos amam independentemente do que a gente faz. A gente pode mover o mundo para demonstrar o nosso amor, mas elas não vão nos amar, elas vão desconfiar que estamos fazendo isso por interesses escusos. Você já ouviu aquela expressão? Não sei porquê, mas o fulano não vai com a minha cara. E não vai mesmo. Tem gente que não vai com a nossa cara. E tem pessoas que nos amam, independentemente do que a gente faz ou deixa de fazer. Por exemplo, mãe. Mãe que é mãe. Mãe que é mãe ama antes do filho ter feito qualquer coisa, bem ou mal, antes do filho nascer. Ela o ama de forma gratuita. Ela o ama ou a ama simplesmente porque foi gerado dentro dela.
é a sua extensão, é aquele que ela chama de meu filho, aquela que ela chama de minha filha, e vai morrer amando, independente do que aconteça, ela o ama, como Deus também demonstrou o seu amor por nós, por mim e por você. Você veja que o texto não diz assim, porque nós amamos a Deus, Deus amou. Não diz isso. Também não diz, porque nós viemos à igreja no culto de Natal, Deus nos amou. Também não diz isso. Também não diz, porque nós fizemos por onde Deus nos amou. Não, o texto simplesmente diz, porque Deus amou. Não há nada antes. Não há nenhuma condição prévia para Deus ter nos amado. Porque Deus nos ama não pelo que a gente é, ou pelo que a gente faz. Deus nos ama pelo que Ele é. E Ele é amor. Como vai dizer Paulo em Romanos 5,8, mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando éramos seus inimigos. Quando não tínhamos feito nada, absolutamente nada para merecer qualquer um dos seus afagos. Pelo contrário, éramos, segundo ainda o Paulo, merecedores da ira. Mas Deus abriu mão da ira, ou melhor, descarregou sua ira em outro que não nós, porque nos reservou o seu amor. Deus nos amou simplesmente porque Ele é amor. Ele decidiu te amar. Não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais, porque Ele já te ama. E não há nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos, porque Ele é amor. Ele decidiu te amar e ponto. Ele te ama. Segundo, o amor de Deus, segundo João 3,16, é ativo, é sacrificial e é doador. Não é amor platônico, aquele amor que só existe no campo das ideias, aquele amor que só se expressa em palavras. Amor, eu te amo. Ah, meu bem, que bom. Pode buscar um copo de água para mim? Ah, não, estou cansado. Então é amor de palavras. Mas esse amor de Deus, ele se manifestou em ações concretas e na ação que mais, ou uma das ações que mais dói, a ação da doação. Doar dói, e talvez por isso que a palavra doar lembre a palavra doer. Porque doar dói. Especialmente quando a gente doa, não daquilo que está sobrando, não daquilo que nós não usamos mais, mas quando nós doamos aquilo que nos é caro, aquilo que não é um de uma série, mas é o nosso único, aí dói muito doar. E foi esse tipo de doação que Deus manifestou, experimentou, doou. Porque o texto vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho
unigênito. E essa expressão filho unigênito tem o sentido de único gerado, de tipo único, não tinha outro. Ou seja, Deus não doou de algo que lhe estava sobrando, de uma série igual a tantos outros, mas Ele abriu mão, Ele entregou, Ele estendeu a mão para nos entregar o que para Ele era único. Ele não tinha outro. Alguém pode dizer assim, ele só tinha aquele. Alguém pode dizer, mas Deus não tem muitos filhos. Deus tem muitos filhos criados e adotados. Mas filho gerado, ele só tem um. Por isso, quando a Bíblia se refere a esse filho que tem o nome de Jesus, aparece filho com letra maiúscula, porque filho gerado é só um, é Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por que Ele nos deu? Porque Ele não amou o seu filho? Não, pelo contrário. Ele amava muito esse seu filho. Ele já havia revelado isso no dia do seu batismo, quando o céu se abre e uma voz do céu, a voz do próprio Deus, diz: este, não outro, este é o meu filho amado. Ele me dá muito prazer. Ele é o meu prazer. Quando eu quero sentir alegria, eu olho para Ele, porque Ele só me dá alegria. Então Ele nos entregou o seu único filho, não porque não amou o seu filho, porque amava muito o seu filho, mas Ele entregou-nos o seu único filho, porque Ele também amou muito a nós. Muito nos amou. Por isso, seu único filho o entregou. Conheço um rapaz que, quando teve a sua primeira filha, se tornou pai, teve a experiência de olhar para o rosto da sua bebezinha e sentir o que é ser pai. Ele me disse assim: agora eu sei de uma dimensão mais profunda o quanto Deus amou. É como o Paulo vai dizer em Romanos 8:32, aquele que não poupou nem o próprio filho. Já parou para pensar o que é isso? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos concederá também com Ele todas as coisas? Então, a razão para Deus te dizer sim ou não, para qualquer coisa que você peça a Ele, não é nenhuma outra razão, senão o seu amor. Porque não há nada que seja de fato bom que Deus vai negar a você. Talvez Ele diga espere, talvez Ele diga inclusive não, porque você acha ser bom, mas aquilo que Ele sabe de fato, isso é bom, já tem o seu sim, porque Ele não negou nem o seu filho, como não nos concederá também com Ele todas as coisas. Deus te ama, acredite nisso. A gente sofre muito quando a gente se esquece
o quanto Deus nos ama. Então, em nome de Jesus, descansa no amor de Deus. Descansa. O Pai te ama. Terceiro, o amor de Deus é incluidor. O amor de Deus é inclusivo. Ele não quer deixar absolutamente ninguém de fora da esfera do seu amor, da sua salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar cada um de nós, e cada um dos 7 bilhões de habitantes que pisam essa terra. Qualquer um pode desfrutar da salvação providenciada por Jesus na cruz, porque cada um foi objeto do seu amor. Se vai corresponder, se vai reconhecer esse amor é outra história, mas cada ser humano é objeto do amor de Deus. Até aqueles que não o reconhecem são objetos do amor de Deus, são alvos do amor de Deus, recebem todos os dias do amor de Deus, podem não reconhecer que o que tem é fruto não de suas conquistas, mas da graça de Deus, mas para Deus não importa, o sol vai continuar nascendo, a chuva vai continuar caindo sobre a sua horta, os corações vão continuar se enchendo de alegria, porque Deus os ama. Deus nos ama. Então eu não sei se você já se sentiu só mais um. Por exemplo, você vai lá na Maria Marculino, no meio daquele monte de gente. Você fala assim, bom, se eu sumir aqui, ninguém vai sentir falta, porque eu sou só mais um. E um é só mais um, não vai fazer diferença no meio de uma multidão. Talvez você possa se sentir sozinho, só mais um aqui. Hoje, você pode entrar aqui, sair, ninguém falar com você, ninguém te cumprimentar. Sabe como você vai sair daqui? Se sentindo só mais um. Que se não viesse, não faria falta. Mas imagine se um menino se perder lá na Maria Marculino. Talvez alguém dissesse assim, foi só mais um menino, mas pergunta para o pai dele o que o pai sente. Porque para o pai, aquele menino não é só mais um, aquele menino é único, ainda que ele tenha mais 10 filhos, mas aquele é único. Aquele é único. E é interessante que se Deus soubesse que só você creria no Filho dele e receberia a salvação, ainda assim Ele enviaria Jesus. Porque está escrito assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que, não todos, mas para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse todo é cada um. É qualquer que seja. Porque o amor de Deus é para todos e para cada um. Para Deus, só mais um é um. E só mais um é único. Interessante que Deus só tem um filho gerado, que é Jesus, é único, mas Ele nos amou tanto, de uma forma tão profunda, que cada um de nós, para Deus, se tornou único. Também.
de forma que Jesus diz que não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Ele é o primogênito de todos os filhos de Deus. Porque em Jesus Cristo Deus também se tornou o nosso Pai. Nós nos tornamos agora únicos também para Jesus. Então, na multidão, Deus não ama só você, mas ama também a você. Como diz uma canção infantil, Jesus ama cada um. Cada um. Cada um. Jesus ama a todos. E por fim, irmãos, João 3,16 nos ensina que o amor de Deus é vida. E diga para mim, não é isso que a gente mais quer na vida? O que você mais quer? O que você mais quer é vida. O que a gente deseja é vida, não é isso que a gente procura nas coisas. Tendo a esperança que aquela coisa vai conceder à nossa vida mais vida. Não é essa nossa sede de não sei o quê. Pois bem, é essa vida que a gente procura nas coisas, mas nunca encontra. E por isso que por mais coisas que a gente acumule, por mais conquistas que a gente colecione, a gente sempre está com uma sede. A gente sempre está querendo outra coisa. A gente diz assim, não, quando eu conseguir isso, aí eu sossego. Aí consegue, fica feliz, uma semana já está querendo outra coisa de novo. Eu não sei, eu tenho assim uma sede dentro de mim. Não acaba essa sede, é sede de vida. E essa vida que você tem sede, Deus resolveu te dar de forma gratuita, como um presente em Jesus Cristo. Ele diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vida eterna, entenda-se, não apenas vida que não acaba, mas vida que é completa. Vida que é plena. Vida que, quando a gente tem, a gente fala, finalmente, matou a minha sede, fiquei satisfeito, não tenho falta de mais nada. É a vida verdadeira, a vida com V maiúsculo, a vida de Deus, a vida do próprio Deus, a vida divina. É como se Deus tivesse falado assim para Jesus, olha, o que eles mais querem é a vida. Eles não sabem, mas o que eles mais querem é a vida que só nós temos. Então, filho, vá lá e entregue para eles. E sabe por que Deus fez isso? Sabe por que Deus resolveu entregar para nós aquilo que era só dele, a vida? A vida que a gente tanto quer. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer que esse alguém desfrute daquilo que a gente tem de bom. A gente não fica feliz de desfrutar do que é bom sozinho. Não tem alegria em comer o bolo sozinho escondido. Não tem. Depois a gente passa mal. Alegria, você sabe, é dividir o bolo com quem a gente ama. Alguém aqui já comemorou aniversário assim com selfie, sozinho em casa, cantando parabéns? Não, a gente quer convidar as pessoas que a gente ama, e se a gente está numa situação apertada, a gente seleciona. Não é? Mas a gente quer que aquelas pessoas que a gente ama estejam na mesa com a gente, repartindo o bolo. Aí tem alegria. Você já não teve assim uma experiência de você estar num lugar maravilhoso, desfrutando de algo tão bom, e você pensa, puxa, mas eu queria tanto que fulano estivesse aqui.
Queria tanto que ela estivesse também experimentando o que eu estou experimentando, porque eu estou feliz, mas eu estaria mais feliz se ela estivesse aqui. Eu estaria mais feliz se ele estivesse aqui e a gente poder estar andando de mão dada. E essa pessoa que eu amo pudesse estar comendo do que eu estou comendo. Aí a alegria é completa. Agora, sozinho. Então foi por isso. Deus quis dividir com a gente o que Ele tem, a vida. Então você tem sede de vida? E, em nome de Jesus, vá a Jesus. O que você está procurando não está fora dele, está nele. Vá a Ele, porque Ele veio para te dar vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida. E é muita vida. É vida com abundância. Em nome de Jesus, receba a vida. Eu lembro a história de um seminarista, que participava também de um coro, e em determinado ensaio, um hino tocou tanto no seu coração, ele se quebrantou, e ele disse assim em lágrimas para um colega, mas Jesus fez tudo isso por mim, fez aquele sacrifício por mim, Ele me amou tanto assim. E aí o colega, o amigo disse para ele, fulano, se eu não te conhecesse, eu diria que você está se convertendo agora. Mas é assim, há uma hora que os olhos se abrem, que é assim um clique, e a gente tem uma percepção, a gente tem um vislumbre do quanto Deus nos ama. Ou melhor, um vislumbre, uma porção, uma fração do amor de Deus. E aí então a gente ama a Deus. Porque não é que a gente ama a Deus, aí Deus nos ama, é o contrário. Deus nos ama. E aí quando a gente percebe esse amor, a gente ama Ele. Então a minha oração é que o Espírito Santo abra os teus olhos, abra o teu coração, e você tenha um vislumbre, uma percepção clara de o quanto Deus te amou. Pelo menos uma parcela você possa perceber do quanto Deus te ama. E assim, nasça no seu coração o desejo de corresponder a esse amor. Porque, como diz João, o apóstolo do amor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.